A paz do Senhor Jesus, irmãos. Louvado seja Deus por esse dia que se chama hoje. Nós vamos hoje aqui estudar, aleluia, o capítulo 48 do livro de Jeremias. Isso para a glória de Deus. De 47 versículos, né? Um assunto aqui tremendo, irmãos. Profecia contra Moabe. Você pode se perguntar aí, mas quem é Moabe, né? Se lembrar lá de Ló, as filhas de Ló, quando vai ter relação com o pai, nasce ali os amonitas e os moabitas. Então, eram primos, vamos dizer assim, de primeiro grau do povo de Israel. Vamos falar algo aqui tremendo da vida deles aqui, essa continuação, né, do livro de Jeremias aqui. Vamos ler de 5, 10 versículos, até a gente chegar no final e concluir aqui o assunto hoje. Contra Moabe, assim diz o Senhor dos exércitos, Deus de Israel: ai de Nebo, porque foi destruída e envergonhada, está Kiriataim, e está tomada. Misgabe está envergonhada, desanimada. A glória de Moabe já não existe, mas em Esbom tramaram mal contra ela, dizendo: vinde e extermina ela, dizendo: vinde e exterminamo-la, para que não seja mais nação. Também tu, Madmen, será silenciada, a espada te perseguirá. 3. Voz de clamor em Oronaim, ruína e grande destruição. Está destruída Moabe, seus filhinhos fizeram ouvir um clamor. 5. Porque pela subida de Luit eles irão com choro contínuo, porque na descida de Oronaim os adversários de Moabe ouviram as angústias de grito de destruição. 6. Fugir e salvai a vossa vida, sede como arbusto no deserto. 7. Porque por causa da tua confiança nas tuas obras e nos teus tesouros, também tu serás tomada. Quemos sairá para o cativeiro, os seus sacerdotes e os seus príncipes juntamente. 8. Porque virá o destruidor sobre cada uma das cidades, e nenhuma cidade escapará. Perecerá o vale e destruir-se-á a campina, porque o Senhor o disse. 9. Dai as asas a Moabe, porque voando sairá às suas cidades, e se tornarão em assolação, e ninguém morará nela. Versículo 10. Maldito aquele que faz a obra do Senhor fraudulosamente. Maldito aquele que retém a sua espada do sangue. Irmãos, tremendo isso aqui. Alguém fala assim, mas meu Deus, estava falando sobre Nabucodonosor, estava falando sobre uns capítulos anteriores sobre filisteus, mas nós vemos aqui, irmãos, Deus usando o profeta Jeremias, que era enviado do Senhor, para profetizar contra as nações. Irmãos, todo esse povo que temos citado aqui, filisteus que já falamos, agora aqui moabitas, são povos que no decorrer da história de Israel, irmãos, lutaram contra Israel, subjugaram Israel, foram pedra de tropeço na vida do povo de Deus. Irmãos, as pessoas, trazendo para os dias nossos hoje, fazem as coisas de várias formas diferentes, irmãos. Uns são ingratos, outros desejam mal contra você, outros, irmãos, por muita ignorância, às vezes até conhece, ter um pouco de entendimento da palavra de Deus, fazem oração, irmão, para maldizer contra a sua vida, minha irmão. Pensam que isso aí vai ficar esquecido. Irmão, nada fica sem uma paga, sem uma consequência, sem uma colheita. Moabe aqui, irmãos, até nós vamos ler até o 47, falar mais coisas, fizeram isso, irmãos. É interessante que a gente, às vezes, lê o versículo 10 aqui, que é o último que citamos aqui, ó, maldito aquele que faz a obra do Senhor relaxadamente, e aplica isso para nós, né, irmãos? Mas os irmãos veem aqui que era o povo moabita que estava fazendo pouco caso, desleixo com as coisas do Senhor. Irmão, desde quando nós vemos lá em Gênesis capítulo 12, Deus fazer uma promessa de salvação para todas as nações dessa terra. Aqueles que te abençoar, fala ali a palavra ali, serão abençoados, mas os que te amaldiçoar serão amaldiçoados. Irmãos,
se as nações, as pessoas, independente elas de qual país seja, ou trazendo para os dias nossos hoje, crerem em Cristo, irmãos, porque é Ele que escolhe nós, aleluia, são salvos na pessoa de Jesus. Deus queria isso lá no Velho Testamento, irmãos, mas usando Israel como exemplo. Irmãos, e aqueles que amaldiçoarem Israel estão colhendo aqui, irmãos. Moabe, primos de primeiro grau. Irmãos, é forte. Versículo 11. Moabe esteve descansado desde a sua mocidade, repousou nas suas fezes, e não foi mudado de vasilha para vasilha, nem foi para o cativeiro, por isso conservou o seu sabor e o seu cheiro, e não se alterou. Olha, irmãos, uma comparação aqui, forte aqui. Versículo 12. Portanto, eis que dias vem, diz o Senhor, em que enviarem derramadores que a derramarão, despejarão as suas vasilhas, romperão os seus óbitos. 13. E Moabe terá vergonha de Quemós, como a casa de Israel, que envergonhou de Betel sua confiança. Versículo 14 agora. Como direis, somos valentes e homens fortes para a guerra? 15. Moabe está destruído e fugiu das tuas cidades, e os teus jovens escolhidos desceram a matança, diz o rei, cujo nome é o Senhor dos Exércitos. 16. Está prestes a vir a calamidade de Moabe, apressa-se muito a sua aflição. 17. Condoei-vos deles, todos os que estáis em seu redor, e todos os que sabeis o seu nome. Dizeis, como te quebrou a vara forte, o cajado formoso. 18. Desce da tua glória e assenta-te em tua terra seca, ó moradores, filha de Dibom, porque o destruidor de Moabe subiu contra ti e desfez as tuas fortalezas. 19. Põe-te no caminho a espia, moradores de Aroer. Pergunta o que vai fugindo, a que escapou, dizendo, que sucedeu? Versículo 20. Moabe está envergonhado, porque foi quebrantado. Lamentai, gritai, anunciai a Hermon. Moabe está destruído. Irmão, a consequência de todo o mal para Moabe aqui, irmãos, é a destruição. Vergonha, humilhação. Irmão, era formoso, batia no peito, se achava. Quantas pessoas se acham nos dias de hoje, irmãos? Confio no seu braço, confio às vezes em pessoas, confio no poder aquisitivo, confio, irmãos, na religiosidade, que não tem nada de Deus, irmãos. Deus ama aqueles que amam a sua palavra. A Bíblia não aponta para nenhum religioso ou alguma religião vai ser bem sucedido, não, mas os que entregam a sua vida para Jesus Cristo, o Senhor. Ele é o caminho, Ele é a verdade, Ele é a vida. Para Ele que é entregue, irmãos. Ele, o Senhor. Irmãos, somos de Cristo, irmãos. Cristãos, porque seguimos a Jesus. Religião, pessoas que batem no peito. Somos fortes, somos poderosos. Poderoso é Deus, irmão. Forte é Deus, grande é Deus, Senhor é Deus. Nós dependemos dele, sem ele nada somos. Os que quiseram se vangloriar, irmãos, contra o povo de Deus nessa época de Jeremias, irmãos, e antes estavam colhendo aqui. Muito sério isso aí, irmãos. 21 em diante. Também o julgamento veio sobre a terra de Campinas, sobre Olom, sobre Jaza, sobre Melaate. 22. Sobre Dibom, sobre Nebo, sobre Bet-Diblalaim. 23. Sobre Kiriataim, sobre Bet-Camul, sobre Bet-Meon. 24. Sobre Queriote, sobre Bozira. E até sobre toda a cidade da terra, de Moabe, de longe e de perto. 25. Já é cortado o poder de Moabe, e é quebrantado o seu braço, diz o Senhor. Olha, mas quantas vezes aqui Jeremias vem falando essa profecia extensa, né? 47 versículos, falando, assim o Senhor vai fazer, assim diz o Senhor. Irmão, que autoridade de Deus, irmãos. Algo maravilhoso. Versículo 26. Embriagai-o, porque contra o Senhor se engrandeceu. Moabe se revolverá no seu vômito, e também tornará objeto de escárnio. 27. Pois não foi também Israel objeto de escárnio, porventura foi achado entre os ladrões, para que sempre que fale deles saltes de alegria? 28. Deixai as cidades que habitai no rochedo, moradores de Moabe. Sede como a pomba que se aninha
nos lados da boca da caverna. 29. Ouvimos da soberba de Moabe, que é soberbíssimo, como também a sua arrogância, a sua vaidade, da sua altivez, do seu orgulho, do seu orgulhoso coração. Eu conheço, diz o Senhor, a sua indignação, mas isso nada é, as suas mentiras nada farão. Irmãos, soberba, mentira, altivez, pessoas que falam, gritam, mas não são nada, irmãos. Quantos tem assim nos dias de hoje, irmãos? Irmão, altivo, soberbo, aquele que se vangloria. Irmão, a ruína é grande, irmão. Irmão, quantos nos dias de hoje nós vemos assim, nessa condição, às vezes dentro de uma casa, no meio de familiares, pessoas que não se dobram, pessoas que não sabem se humilhar, pedir perdão, ceder, irmãos, mesmo estando certo. É fácil, não é, irmãos? Mas a Bíblia chega a dizer para nós, ó, quando é para a gente falar, aquietai-vos e saber que eu sou Deus. Fique quieto, meu irmão. Chore se for preciso, fale, Deus, fecha minha boca. No seu silêncio, Deus te dará uma grande vitória. Podem falar, podem gritar, podem caçoar, podem dar risada. Deus está nas tuas mãos. Tem misericórdia. Peça misericórdia por pessoas que são assim, irmãos. Porque olha aqui, ó como foi grande a queda dessa cidade chamada Moabe, por se voltar primeiro contra Deus, irmãos, depois contra o povo dele. 31 em diante. Por isso gemerei por Moabe, sim, gritarei de todo Moabe, pelos homens de Kir-Eres lamentarei, com o choro de Jazer, chorar-te-ei, ó vinde Sibna, os teus amos passaram o mar, chegaram até o mar de Jazer, porém o destruidor caiu sobre os teus frutos do verão, sobre a tua vindima. 33, tirou, pois, seu folguedo, e a alegria do campo fértil da terra de Moabe, porque fiz cessar o vinho nos lagares, já não pisarão as uvas com júbilo, júbilo não será júbilo. 34, por causa do grito de Esbom, até Eleale, até Jaz, se ouviu a sua voz desde Zoar e Oranaim, como bezerra de 3 anos, porque até as águas de Nirim se tornarão em assolação. E farei cessar em Moabe, diz o Senhor, que sacrifique nos altos e queime incenso nos seus deuses, porque isso ressoará como flauta. O meu coração por Moabe também ressoará como flauta, o meu coração pelos homens de Kir-Eres, por quanto a abundância se juntou e se perdeu. Porque toda a cabeça será tosquiada e toda a barba será diminuída. Sobre todas as mãos haverá incisões, sobre os lombos sacos. 38. Sobre todos os telhados de Moabe, nas suas ruas haverá um pranto geral, porque quebrei Moabe como um vaso que não agrada, diz o Senhor. Como está quebrantado, como gritam, como virou Moabe a cerviz envergonhada, assim Moabe, objeto de escárnio, de desmaio, para todos os que em redor dele. 40. Porque assim diz o Senhor, eis que voará como águia e estenderá suas asas sobre Moabe. Irmão, esse povo de Moabe é uma história grande na Bíblia, irmãos. Quantas vezes foi, irmãos, para fazer adoração a demônios, a deuses. Irmãos, deuses com nome até estranho. A gente tem falado aqui no livro de Jeremias, né, que o povo de Israel esperava numa rainha chamada dos céus, e eles esperavam em outro Deus, que abençoasse seu campo, abençoasse a vida deles. Irmãos, os irmãos veem aqui nesses versículos que Deus toca, né, na lavoura, na agricultura, em tudo Deus toca, irmão, onde eles acreditavam que essa entidade maligna os abençoava. Deus mostrando, eu sou o Senhor, eu sou todo-poderoso. Deus falando para ele, falando para nós, falando para a humanidade hoje. Às vezes, irmão, a gente vê tanta reportagem nos jornais, Deus faz a água, chuvas, terremotos, coisas grandiosas acontecer. Deus falando, eu que faço isso, o poder é meu, adorem a mim. As pessoas preferem adorar nome de deuses que não são deuses, nunca foram deuses, entidades malignas, e não prestam adoração ao único e soberano Deus verdadeiro. Irmão, esse povo estava colhendo, irmãos, duramente essa escolha deles, irmãos, para o lado mal. 41 ao 47, irmãos, a gente encerra hoje o capítulo 48 para a glória de Deus.
São tomadas cidades, ocupadas fortalezas. Naquele dia será o coração dos valentes de Moabe, como o coração da mulher que está com dores de parto. 42. Moabe será destruído para que não seja povo, porque se engrandeceu contra o Senhor. Olha, irmãos, foram soberbos contra o Senhor. 43. Temor, cova e laço vem sobre ti, o morador de Moabe, diz o Senhor. 44. O que fugir do temor cairá na cova, o que subir da cova ficará preso no laço, porque trarei sobre ele, sobre Moabe, o ano do seu castigo, diz o Senhor. 45. Os que fugiam sem força pararam à sombra de Esbom, pois saiu fogo de Esbom e a labareda do meio de Sion, e devorou o canto de Moabe, o alto da cabeça da turbulentos. 46. Ai de ti, Moabe, pereceu o povo, que morres, porque os teus filhos ficaram cativos, as tuas filhas em cativeiro. 47. Mas nos últimos dias, olha que tremendo, irmãos, farei voltar os cativos de Moabe, diz o Senhor, até aqui os juízes de Moabe. Irmãos, Deus estava punindo, Deus estava tratando, Deus estava corrigindo, Deus estava falando com eles duro, irmãos, mas Deus promete que ia restaurar. Os irmãos vão ver que no próximo 49 vai ser contra Amon. Irmãos, Deus, ele castiga, ele repreende, fez ele chegar numa situação, irmãos, de calamidade, na parte mais baixa que eles podiam chegar. Mas Deus promete, eu vou restaurar vocês. Irmãos, e aqueles que iam ser restaurados e aqueles que iam crer, irmãos. Aleluia! Que iam falar, Deus, eu quero o Senhor. Deus, eu sei a tua palavra, eu quero o Senhor e eu creio na tua palavra. Aí, irmãos, a Bíblia fala hoje para nós, e deu-lhes o poder de serem chamados filhos de Deus. Irmãos, a vontade plena do Senhor Jesus é que todos sejam salvos, conheçam a palavra e creiam nele, irmãos, e larguem mão das idolatrias, de tantas entidades malignas, e recebam o único Senhor, Jesus, como Salvador. Irmãos, Deus tem profecia para Moabe, tem para toda a humanidade hoje, amém? Que o Senhor te abençoe poderosamente, nos ajude aí no canal, irmãos, deixando joinha, trazendo os inscritos para o canal. Que o Senhor te abençoe grandemente, no nome de Jesus. A paz do Senhor.